8 jogadores mais superestimados da atualidade. De acordo com o Futidai, a gente vai ver aqui os 8 jogadores mais superestimados. Beleza? Então bora lá reagir e vamos dar nossa opinião e bora lá. Se tem um norueguês muito bom de bola, mas que é pouco falado aí, esse cara é o Martin Odegaard. Você pode até dizer que não, mas lá fora, quando se fala nos melhores meias da atualidade, a galera geralmente vai citar, sei lá, cara, 5 nomes aí, né? O Jude Bellingham, o Kevin De Bruyne, o Bruno Fernandes, o Musiala e o Luka Modric. Mas eles nunca vão citar o nome de Martin Odegaard. Mano, quando ele jogava no Real Madrid, ele não teve muita oportunidade não, entendeu? É de longe o terceiro melhor meia. Mas no Arsenal ele tá comendo a bola. No Arsenal ele tá comendo a bola, tá? Que ele hoje em dia está no nível desses caras que eu citei lá atrás. No caso, o Kevin De Bruyne, o Bruno Fernandes, Musiala, Modric, etc. Ele tem tudo que um meio-campista de sucesso precisa. Seus passes são muito precisos, ele controla muito bem o jogo e ao lado de Bukayo Saka acaba comandando aí o Arsenal, sendo muito possivelmente o nome de maior peso nos Gunners, o que talvez tenha melado. Eu não falei, no Real Madrid ele não jogou praticamente nada. Ele ficou no Real Madrid e também o tempo ali que ele jogou pela Real Sociedad, mais especificamente ali no Real Madrid, onde vivia sendo emprestado e até mesmo jogando com o time B do Real, e raramente tinha alguma oportunidade, sabe? Mas pela Real Sociedad, o homem até que jogou bem e chamou a atenção do Arsenal, e hoje em dia ele é um monstro, galera, sem brincadeira. O próprio Haaland falou que não é exagero falar que o Odegaard é top 5 melhores meias hoje em dia. Olhe que estamos ouvindo isso da boca do melhor centroavante do mundo agora. Mas de verdade, é meio louco pensar como o Odegaard é subestimado. O homem comanda o Arsenal, é um excelente capitão, o próprio Mikel Arteta já falou isso, e tem uns passes meio bizarros, sabe? Com uma qualidade semelhante à do De Bruyne, embora... Mano, o Odegaard Salve, rapaziada, meu nome é Caio, já vai deixando aí... No Arsenal tá comendo a bola, tá? Tá jogando muito, tá jogando muito mesmo, entendeu? No Arsenal ele tá jogando muito. A qualidade de Luis Dias é brincadeira o que esse colombiano joga, e quase nunca é citado como um dos melhores pontas da atualidade no futebol. Alguns chamam ele de pipoqueiro, né? Por desperdiçar muitas chances criadas tá jogando muito. Do Liverpool. Mas esse título fica mais com Darwin Núñez do que com o Luis Dias. O Luis Dias é um daqueles pontas extremamente ofensivos e que vai pra cima sem medo nenhum do adversário, utilizando bastante dos dribles, coisa que ele tem até demais. E ele é especialista nisso, né, galera? Sendo inclusive o segundo jogador da Premier League que mais driblou na última temporada, a temporada 23-24, ficando só atrás do Jeremy Doku do Manchester City, que é outro carinha aí, meus amigos, que a gente tem que ficar esperto, pois é um belo driblador. E falando em Manchester City, na última temporada, o Luis Dias deitou e rolou para cima do Tubarão, e deixou o Rodri e o Kyle Walker sem o rumo de casa. Sério mesmo, o cara driblou geral. Não é nada fácil lidar com esse tipo de ponta driblador, e o Casemiro sabe muito bem como é que é, já que nessa temporada aqui, a temporada 24-25, Luis Dias meteu 2 golaços aí muito bem trabalhados pra cima do Manchester United, inclusive com 2 falhas aí horrendas do Casemiro. A temporada atual dele começou com tudo e ele já é um dos destaques dessa primeira rodada da Premier League com 3 gols. Brincadeira que esse cara joga. E falando em destaque, temos que falar de Gabriel Martinelli, sendo o único brazuca desse vídeo aqui, eu acho. Entretanto, sendo muito possivelmente o mais subestimado dele. Ele é subestimado. Falado que isso se deve muito Luis Dias joga bola, o fino da bola, e muita gente nem lembra de ressaltar ele, os méritos dele, entendeu? Mas ele joga muita bola. Mesmo tirado, sei lá, cara, pra merda aí pelos brasileiros. Eu não entendo esse povo. Mas os Gunners amam o Martinelli, não é à toa que tiraram o menino do funk ituano, que não é lá essas coisas, né? E ao que todos achavam, o Martinelli surpreendeu ao não sentir o peso da Inglaterra e da Premier League, e por estar jogando em um dos melhores clubes do país, que é o Arsenal. E com o tempo, ele se tornou o titular absoluto dos Gunners e ajudou muito eles nas últimas 2 temporadas aí, quando ele realmente explodiu e acabou sendo convocado pela seleção brasileira. Só que o buraco é um pouquinho mais embaixo na seleção, né? Já que na seleção, no lugar dele tem o Vinícius Júnior. Então ele não ganhou muito espaço ali. Entretanto, quando ele ganhou, ele mostrou seu futebol e mostrou que estava sim preparado, tendo os mesmos 3 gols que o Vini tinha até a Copa América. Mas o detalhe é bem mais interessante quando olharmos então a quantidade de jogos, né? Sendo que o Martinelli, galera, jogou apenas 4 jogos de titular, enquanto o Vini jogou 31 jogos. Obviamente, isso não é uma comparação de quem é melhor, mas mostra que o Vini realmente é um pipoqueiro pela seleção. Isso
isso aqui é inegável. E no Arsenal, o homem tem 41 gols marcados, sendo que ele só veio se tornar titular absoluto na temporada 23-24, já que era banco ali para o Trossard, que convenhamos não é lá essas coisas. Mas cara, Martinelli joga demais. E antes de irmos para o próximo, não custa nada você deixar o likezão aí embaixo e se inscrever aqui no canal. Isso super ajuda o meu trabalho, já que indo agora para a Itália, vamos falar de Barella. Muita gente me criticou porque eu esqueci de pôr o Barella no último vídeo que eu fiz desse modelo. Mas a verdade, galera, é que ele não é falado aqui, mas na Itália. Meus amigos, o homem é tido como um rei pelos torcedores da Inter de Milão. O Barella é um dos principais jogadores da Inter de Milão e é tido como um dos Mano, o Martinelli também joga muita bola. Cara, mas na seleção brasileira, mano, o Brasil em si não joga futebol, entendeu? Chega ao nível, sei lá, cara, de ficou pra trás faz tempo. O Brasil em si precisa melhorar no aspecto em geral no todo. Mas no Arsenal, o Martinelli é grande destaque. Inter de Milão como um meia atacante mesmo, sei lá, cara, tipo o De Bruyne aí, sabe? Qualidade ele tem e de vez em quando ele encarna o capeta no seu corpo. Mano, em relação ao Barella, eu não acompanho, vou ser bem sincero, então minha opinião vai ser um pouco imparcial em relação a ele. Não acompanho a Inter de Milão e também não acompanho ele, então é isso aí. Muita qualidade e pouca mídia. Continuando na Liga Italiana, temos um argentino que está brincando de jogar futebol. Simplesmente Lautaro Martinez da Inter de Milão. Diferente dos demais jogadores dessa lista, Lautaro Martinez não joga em nenhuma posição diferente, apenas de centroavante mesmo. Mas mesmo sendo um centroavante, ele não é aquele centroavante que, sei lá, cara, espera a bola chegar e joga ela pra rede, sabe? Mas sim um centroavante que constrói por muitas vezes muitas jogadas interessantes, sei lá, cara, tipo o Harry Kane, sabe? Abrindo brechas para ele saltar até mesmo como um meia atacante mesmo, que joga mais recuado, sabe? Embora seja bem difícil a gente ver o Lautaro jogando assim. Lautaro foi um dos artilheiros do mundo na última temporada, com 32 gols pela Inter de Milão, além de ter sido o artilheiro da Argentina durante a Copa América, onde, cara, ele jogou um absurdo, isso aqui não é brincadeira. Muita gente acaba criticando o Lautaro pela Copa de 2022 por ele ter feito uma Copa do Mundo horrorosa, né? Mas a verdade é que jogadores vivem de fases boas e fases ruins, e a fase do Lautaro não é boa e nem ruim atualmente, ela é excelente. E se essa fase boa da Inter de Milão tiver um herói, esse herói se chama Lautaro Martinez, juntamente do Barella também, podendo quem sabe se tornar até mesmo um dos maiores jogadores que já passou pela história aí da Inter de Milão. Eu acho um pouquinho difícil, mas cara, é possível sim. Não só isso, mas o Lautaro Martinez está se tornando um dos maiores artilheiros da história do clube de Milão, provando que seu futebol, galera, é excelente e de alta qualidade. Não é à toa que o PSG, o Chelsea, o Arsenal, o Newcastle estavam interessados no Lautaro, diferentemente aí, sei lá, cara, do Gabriel Jesus, Richarlison e os demais centroavantes que se acham bons. O Lautaro quebra todos eles e mostra o que é um verdadeiro centroavante, sabe? E em questão de artilharia hoje em dia no mundo, acho que ele só fica atrás do Haaland, do Harry Kane e do Gyökeres, que convenhamos são monstros demais. Pelo menos pra mim, Lautaro Martinez é indiscutivelmente um dos melhores centroavantes da Mano, na Copa ele não jogou praticamente nada, mano. Tentaram de todas as formas pra ele fazer gol, pra ele se destacar e tal, mas não engatou em 2022. Mas antes da Copa ele já tava com destaque, e pós-Copa também, como ele ressaltou no vídeo na Copa América, ele foi super importante para o título da Argentina, e no seu clube também ele é o principal destaque. Os top 10 melhores zagueiros aí do mundo enquanto atuava. O zagueiro do Borussia Dortmund é muito novo e tem uma aura, meus amigos, de grandes zagueiros da Alemanha do passado, já que antes da morte do Franz Beckenbauer, né, histórico aí pro futebol, ele falou que gostaria de ver o Schlotterbeck titular da seleção alemã, principalmente por ele ter sido um dos melhores da última temporada. Obviamente isso não aconteceu, o Nagelsmann acabou deixando ele de fora na maioria das partidas da última Euro, mas o moleque se mostrou muito promissor. O Schlotterbeck tem simplesmente 1,91 de altura, e ele é um daqueles zagueiros muito móveis, sabe? Tendo uma ótima saída de bola e uns lançamentos muito bizarros. Mas o que realmente faz ele ser diferente é justamente a sua altura, já que ele é muito grande, o que contribui para ele defender com mais precisão. Não é à toa que ele já segurou monstros aí do futebol atual, como o Kylian Mbappé, o Haaland e o ataque praticamente todo aí do Real Madrid na última Champions. Como eu disse, né, galera? Ele e o Hummels meio carregavam o Borussia Dortmund na última temporada junto do goleiro Kobel, levando o clube alemão até a final. E embora o Hummels fosse bem mais falado, o Schlotterbeck também foi um monstro e muito pouco falado. Eu diria que facilmente ele é top 10 zagueiros do mundo hoje em dia, e se não for top 10, ele pega pelo menos ali no top 15 fácil.
facilmente. Outro que eu também não acompanho tanto, então minha opinião vai ser imparcial novamente. Agora com a saída dos 3 principais jogadores do time, né? Mas tem um lá que é muito subestimado e esse é o português Vitinha. Muita gente acaba tirando o coitado pra merda, inclusive eu, por causa que ele não é um masterclass, né? Mas a verdade é que ele compensa tudo isso com uma garra absurda dentro de campo. Na última Champions que teve, ele foi o motorzinho do time do PSG, tava em todos os cantos ao mesmo tempo e contribuía mais que o próprio Kylian Mbappé, que, diga-se de passagem, né, galera, fez uma péssima Champions League com a maioria de seus gols sendo marcados na cagada. O Vitinha teve um destaque maior, ainda mais contra o Borussia Dortmund, quando ele deu um chutaço que pegou no travessão do goleiro Kobel, um foguete que poderia ter mudado a história do PSG, mas que no fim das contas acabou não servindo foi de nada. Na Eurocopa por Portugal, Vitinha novamente foi um dos pilares do meio-campo português, comendo a bola e sendo motorzinho também, um meia de ligação e que fazia com que o resto da seleção portuguesa se movimentasse pelo campo. E teve uma partida na qual ele ficou fora, se não me engano foi porque ele levou 2 amarelos, que simplesmente Portugal estava com um descontrole enorme dentro de campo. O homem é bastante subestimado aí e é tirado como meme por muita gente. E o goleiro pode não ser atual, mas que ainda atua no futebol e é muito subestimado, esse cara é o Yann Sommer. A princípio eu ia por o Kobel aqui, que também é um baita goleiro e muito subestimado e também é suíço. Mas o Sommer tem Vitinho joga muita bola. Maluco pelos clubes no qual ele passou. Saca só, galera. Vitinho joga muita bola. O Sommer foi de longe uma das principais peças do time de Thomas Tuchel, após a lesão do Neuer, sabe? Ele por diversas vezes salvou o gol dos bávaros, principalmente naquele jogo contra o Manchester City pela Champions League, na temporada onde o City acabou ganhando, que se eu não me engano foi a temporada 22-23. Foi essa mesmo. Onde se não fosse por ele, o Bayern de Munique no mínimo teria levado ali um 4-0 ou um 5-0 ali do City. Era tanta chance que o City jogava no gol que o Sommer brilhava, cara, era incrível. O Sommer é tão subestimado que mesmo fazendo altas defesas, ele nunca é cogitado como um dos melhores goleiros do mundo. E o principal fator que o deixa ainda mais subestimado é a sua altura, tendo apenas 1,83, o que pra um goleiro é muito baixo. É, sei lá, cara, 1,83 na NBA, sabe? É um negócio bizarro. Mas o Sommer tem uns reflexos muito loucos e faz umas defesas muito milagrosas. Não é à toa que hoje em dia ele está na Inter de Milão e é um dos principais nomes aí do clube da Itália. E pra mim dizer que não citei o Kobel e nem o Oblak aqui nesse vídeo, os dois também são excelentes goleiros, mas o Sommer, galera, é bem mais subestimado do que eles. E a estrela infelizmente não brilha pra todos e essa frase se encaixa perfeitamente com o Rodrigo. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o jogador mais subestimado do ataque do Real Madrid. Atualmente ele é o mais subestimado. Rodrigo no Real Madrid, ele é o mais subestimado do Real, mas basicamente ninguém liga pra ele e ninguém fala dele, sabe? Justamente porque o time todo é estrelado. É incrível como a maioria das jogadas executadas pelo Real Madrid passam pelos pés do Rodrigo. O próprio Zidane, enquanto técnico do Real, falou que a qualidade do Rodrigo era maior que a do Vinícius Júnior. Verdade. Eu concordo, tá? Justamente por ele jogar em mais de uma posição e fazer várias funções ao mesmo tempo. Pois mesmo sendo um ponta esquerda de origem, que inclusive pode jogar tanto na esquerda como na direita, ele ainda atua como um meia atacante e um meia armador também. Tanto que na seleção, o Tite e o próprio Dorival jogam ele para o meio, inclusive é o que o Dorival fez agora nessa escalação da seleção brasileira, jogando o Rodrigo para o meio. A verdade é que o Rodrigo joga com um bando de estrelas e acaba não brilhando tanto quanto os outros. E eu aposto com certeza que se ele estivesse, sei lá, cara, num Liverpool ou no Manchester City da vida, ele facilmente seria um dos melhores do mundo. E falando em melhores do mundo, cara, é bizarro o que fizeram com o Rodrigo. Ele não tá no top 30 da bola de ouro. É bizarro, sabe? E o vídeo é esse, galera. Tá aí, os jogadores mais subestimados na minha opinião. Ficou faltando muita gente aí. Eu ia colocar o Bonifácio do Bayer Leverkusen, muito subestimado, e até mesmo o Gyökeres, né, que tá ganhando ali um pouco mais de relevância. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aí embaixo, lembrando que manter esse aí é o mais subestimado necessário, beleza? E o existe atualmente. Meu nome é Caio, e a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!